Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você que acompanha pelo Facebook ou que posteriormente vai ser publicado novamente esta gravação pelo YouTube. Nós daremos início a mais um culto de louvor de gratidão ao Senhor nesta quarta-feira. Que você possa agradecer a Deus por mais um dia de vida. Nós agradecemos. Você esteja conosco. Você pode fazer o seu comentário. Você pode também fazer o seu pedido de oração. E se você quiser também assistir, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, amado Senhor, Deus de toda glória, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite de ouvirmos a Tua voz, que podemos vir aqui, Pai, para congregar, meu Deus, e a presença do Teu Espírito Santo já se faz presente aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa encher as nossas vidas com poder e graça. Muitos, meu Deus Todo-Poderoso, que talvez ouvem esta voz, este microfone, Pai querido, onde que chega, meu Deus Todo-Poderoso, este áudio, Senhor. Que o Senhor possa impactar vidas com a Tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor, meu Deus, é um Deus que pode resgatar muitas almas do lamaçal do pecado, conforme a Tua palavra, do charco de lodo, assim como o profeta Isaías tem mencionado, Senhor, assim como a chuva, meu Deus, que rega a terra, assim a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. Estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, para darmos início, Papai, mais um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Receba o nosso louvor, nossa gratidão, a nossa honra ao Senhor, nosso Deus. Que o Senhor possa, meu Deus Todo-Poderoso, quebrar as barreiras, repreender as forças das trevas, todo mal seja lançado por terra, meu Pai querido, contra vidas, meu Senhor, contra lares, contra famílias, contra pessoas, meu Deus Todo-Poderoso, que precisam, meu Pai querido, de uma vitória, contra, meu Deus Todo-Poderoso, pessoas que precisam, meu Deus Todo-Poderoso, escape da sua vida, contra o inimigo, Senhor, das nossas almas. Que o Senhor, meu Deus, possa fortalecer-nos mais e mais na presença santa do Senhor nosso Deus. Traga as pessoas, meu Deus Todo-Poderoso, que precisam te ouvir a Tua voz. Fortalece-nos mais e mais no Teu poder, na Tua graça. O Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, renova cada dia nossas forças na presença do Senhor nosso Deus, Pai. Abre as portas, meu Deus, para alguém que precisa que uma porta seja aberta. Vai de encontro, meu Deus Todo-Poderoso, aquele que está no leito de um hospital. Aquela família, meu Deus Todo-Poderoso, está orando por um ente, meu Deus Todo-Poderoso querido, que está às vezes hospitalizado, aguardando um diagnóstico, Senhor, favorável. E o Senhor tem poder para poder estar indo lá, meu Deus Todo-Poderoso, nesta vida, trazendo esta vida, meu Deus Todo-Poderoso, a sua saúde. O Senhor pode restaurar a saúde dessa pessoa que está encarcerada também, muitas vezes nessa cadeia, Pai querido, trazendo ela, meu Deus, a vida, Senhor, novamente. Repreendendo das forças das trevas, contra as pessoas que estão na rua, Pai querido, precisando de um alimento, meu Pai querido, vai de encontro com essas vidas, Pai. Oh Senhor, a Tua palavra diz que grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. A Tua palavra nos diz e nos orienta para podermos buscar com o Senhor da seara, pedir e solicitar ao Senhor da seara mais ceifeiros. Envia ceifeiros para a Tua obra, Senhor. Nesta última hora, Senhor, há muitas almas que estão perdidas, que precisam ser alcançadas, há muitas vidas que precisam ser resgatadas. Em nome de Jesus Cristo, repreenda as forças das trevas, nos dá força para nós combatermos o bom combate, assim como Paulo combateu, Senhor, para que a gente possa, meu Deus Todo-Poderoso, fazer a Tua obra santa. Que o Senhor venha, Senhor, poderosamente nos usar na face dessa terra para poder levar a Tua santa palavra, Senhor. Quantas pessoas estão no caminho de uma depressão, estão no caminho, meu Deus Todo-Poderoso, de tristeza e de dor, Senhor. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode restaurar as vidas dessas pessoas. O Senhor é o Deus que pode restituir o lar, restituir a família, restituir o casamento. Muitas vezes está querendo se romper, meu Deus, esse matrimônio, mas o Senhor é o Deus poderoso que pode restaurar os casamentos, meu Pai.
O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que pode, Senhor, restaurar o relacionamento de pai com filhos, meu Deus, também conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para poder, meu Deus, a família está sendo abençoada na presença do Senhor. Sabemos que o inimigo, meu Deus, tem usado pessoas também para lançar e proferir palavras de maldição. Portanto, nós, como teus filhos e filhas, assim como atalaias, nós oramos para que seja repreendida toda palavra de maldição, toda palavra maligna proferida em nome de Jesus Cristo. Não tem efeito, porque o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, que entra na peleja para desfazer a obra das trevas, papai querido. Vai de encontro nas regiões celestiais, papai, que o teu Espírito Santo possa nos preencher, nos fortalecer, nos renovar. Que o teu Espírito Santo faça morada nas nossas vidas, purifica a nossa alma, limpa, meu Pai, que muitas vezes os nossos corações, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, nos ensina, nos dirija, nos orienta, renova cada dia as nossas forças na presença do Senhor. Vai de encontro, meu Deus, com os lares, com as famílias. Vai de encontro, meu Deus Todo-Poderoso, também conforme a tua palavra, nos campos e nos valados. Aquela pessoa que está esquecida, aquela pessoa que ninguém está dando mais nenhum valor, Senhor. Aquela pessoa, meu Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes até a família abandonou, mas o Senhor pode, meu Deus, restaurar esta vida, restaurar este lar, restaurar esta família, tirar, meu Deus, essa vida dessa realidade triste que está vivendo, Senhor, para poder, meu Deus Todo-Poderoso, ser um pregador da tua palavra, ser um homem, ser uma mulher de Deus, fortalecido na tua presença, restaurando cada dia mais, Senhor. Vai de encontro com a saúde daquele que às vezes está enfermo, Senhor. Vai curando, vai curando, vai curando, meu Pai querido, o órgão do corpo, Senhor. Vai curando, meu Deus Todo-Poderoso, a corrente sanguínea. Vai curando, meu Deus Todo-Poderoso, a coluna, Senhor. Vai curando e restaurando, meu Pai querido, a saúde desta pessoa que ouve esta voz, que crê que o Senhor é o Deus que cura, que crê que o Senhor é o Deus que salva, que crê que o Senhor é o Deus que liberta, Senhor. Pode muitas vezes o homem mudar, Senhor, mas o Senhor vela pela tua palavra. O Senhor é o Deus ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Nós podemos ter mudado, Senhor, mas o Senhor não muda. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o teu milagre aconteça, Senhor. Que o teu poder seja derramado, que as tuas bênçãos venham seguir aqueles que creem, que o Senhor restaura, meu Deus, a saúde, o lar, restaura, meu Deus, a condição espiritual também, Senhor. Alguns às vezes precisam de uma renovação espiritual, precisam, meu Deus, todo poder ser restaurado a sua vida, que o Senhor, meu Deus, venha derramar o teu poder, o poder do teu Espírito Santo, e nos capacita para fazer a tua boa, perfeita vontade, conforme a tua boa, perfeita vontade, a obra do Senhor nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do discernimento, nos mostra, meu Deus, nos mostra, Senhor, para a glória do teu santo nome. Revela-te a nós, assim como Jeremias, o Senhor falou: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabes. Há muitas coisas que talvez nós não sabemos. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a tua face, a tua presença, porque o Senhor é o Deus verdadeiro que nos fortalece, que nos orienta, que nos dirige, renova as nossas forças nesta hora. Meu Deus e meu Senhor, restaura para a glória do teu santo nome. Vai repreendendo toda a força contrária, toda a força maligna caia por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai por terra, meu Deus Todo-Poderoso, que os seus anjos nas regiões celestiais venha, meu Deus Todo-Poderoso, derrotar as forças das trevas, e o Senhor venha repreender a força do diabo. Satanás e seus demônios devem cair por terra, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Tu és o Deus de toda glória, fortalece e renova tudo para a glória, para o louvor do teu santo nome. Essas pessoas que ouvem, meu Deus Todo-Poderoso, esse vídeo que está gravado, essas pessoas que ouvem, meu Pai querido, Senhor, de alguma forma, Senhor, venha impactá-las, que elas creiam, meu Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode renová-las, que pode restaurá-las, ou alguém da sua família, para que, meu Deus Todo-Poderoso, as almas não se percam, para que as almas não venham ser lançadas no inferno, mas venham ser resgatadas para o louvor da tua glória, para estar no caminho santo do Senhor. Que elas se arrependam, Senhor,
Muitas devem ter um arrependimento para se confessarem diante do Senhor, para que o Senhor venha salvá-las, libertar, transformar as suas vidas, porque o Senhor é o Deus de toda glória, o único que pode nos salvar, meu Pai querido. Tu és o Senhor de toda glória, o Deus Todo-Poderoso. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa cada um nesta noite através de uma saudação, através de uma oportunidade que é concedida no hino, no louvor, através da tua palavra, através de um testemunho. Usa-nos nas tuas mãos, Pai da glória, para o louvor do teu santo nome. Nós rendemos graças ao Senhor mais um dia. Tudo venha para ser para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo e poderoso nome. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos nessa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Damos início mais um dia de culto, de gratidão e louvor ao Senhor nesta quarta-feira, né? Nós vamos dar a oportunidade para os amados irmãos que estão nesta noite aqui, para nós podermos oferecer esse culto ao Senhor. Quero convidar a irmã Isabel para estar louvando ao Senhor. Nós estávamos já com saudade, né? Tem um dia que ela não vem, né? Viajou, e agora retornou agora, para juntamente aqui agradecermos ao Senhor nosso Deus, que eles também venham um beijo, Deus aqui nesta noite, Deus possa abençoar também grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Pois a Deus está com a oportunidade. Graças a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Vamos louvar o Senhor, né? Graças a Deus estou de volta, né? Eu fui lá ver minha mamãe, que vai fazer 100 anos em dezembro. É dezembro, né? Não, 26. É, 26 de dezembro. Eu, para mim, tem mais de 100, faz hora. Mas como o mineiro lá registra 5, 6 de uma vez, então não dá para falar nada, né? Eles são... Minha família é muito grande. E a minha mãe, ela já está meio idosa assim, mas está lá uma bênção. Eu louvo o Senhor, né? Porque antes de eu começar a louvar aqui, eu queria dizer aos irmãos que eu viajei numa finalidade, posso falar? Depois falo, pode falar. Uma finalidade de tirar um visto para os Estados Unidos. Mas o visto foi negado, não só para mim, mas para várias pessoas. Eles não estão querendo nós lá, não. É só de 19 pessoas, de 4, parece só que conseguiram uma senhora de idade, 2 polícias e uma criança, acho que por aí. Irmãos, eu pude aprender uma coisa. Não adianta você querer as coisas se Deus não quer, né? Tudo tem que ser no tempo de Deus. Eu visitei lá as igrejas, lá onde a minha mãe mora, visitei também lá o Governador Valadares. Eu fui em umas 2 igrejas, aproveitei. Foi bom que eu visitei igrejas, né? E o Senhor, Ele me deu graça por visitar a igreja, por confraternizar com muitas pessoas ali. E aprendi muito também, sabe por quê, irmãos? Cada lugar que você entra é uma experiência nova que você tem. E você vê que o ID é imperativo, nós sempre falamos, Deus está levando essa mensagem para todos os lados, né, no nosso país. Ali tem muitos pastores ali que estão batalhando também, né, para que as pessoas venham. Eu, por exemplo, que o meu sobrinho, eu gosto sempre de referir ele, eu tenho ele como evangelista, que cuida ele trabalha numa cadeia de menores infratores. Ele falou: tia, você quer um conselho? Vai para a Nigéria, vai para a África. O Fernando falou para mim nada, ele falou. Aí lá eles precisam ser evangelizados também, não é só os Estados Unidos que precisam. Aleluia! Glória a Deus! Nigéria, a África. Ele falou e deu uma risadinha. O Léo conhece muito bem ele, porque ele é aquele linha de frente lá da cadeia de menores infratores. E ele falou: tinha várias pessoas lá, de vez em quando morrem inclusive acho que tinha morrido acho que na véspera do dia lá, Léo. Então morrem pessoas. Então, por que morrem? Porque não tem Jesus, irmão. Morrer é para morrer, sim. Nós não vamos ficar de semente que não. Mas tem que morrer em Cristo Jesus. Essa é a nossa ideia. Vamos ser assim. Como o 330, o
os irmãos puderem me ajudar aí. É, Deus, tu és verdadeiro. Deus ele é poderoso, irmãos. Eu só tive experiência nessa viagem. Visitei, orei com todos os irmãos lá. Foi uma bênção. Houve profecias na minha vida naquele lugar, entendeu? Ah, de Camanai, Churi, oh, glorioso Senhor, nosso Deus. Irmãos, não precisa você pensar que você está aqui por um acaso, não, irmãos. Por onde você anda, você passa, o Senhor está fazendo, o Senhor está falando. Aleluia, glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada. Não é esse aqui não, Léo. Peraí, calma aí. 330. Não, não é ele não. Qual que é o Qual que é pela fé? Você lembra? Pela fé que uma vez. Ah, tá. Acho que ele parece. Irmãos, então eu quero que vocês continuem orando pela minha mãezinha, que está lá. A tia Marina Leonarda vai vir. É 186. A minha cunhada, ela está na Suíça. Ela disse que ela dá uma atenção muito grande também, tá, Leonardo? Então, tá, o negócio lá não está fácil. E ela está vindo visitar a mamãe também. Ela falou comigo. 180? 180. Pela fé que uma vez me foi dada, para servir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Repetindo, irmãos. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
de ti. Aleluia. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti, sempre de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, e em teu alçará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, no céu com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Graças a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Graças aos irmãos, continuo orando pela minha saúde, pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar a irmã Isabel, a minha mãe, né? Também serva do Senhor, né? E eu concordo com o Fernando, né? Melhor é lá na África do que lá nos Estados Unidos. Rapidinho, me ajuda. Lá nos Estados Unidos está precisando de muito evangelismo. O presbítero Deus deve saber já mais informações, né? Porque não sei ainda se ainda está atuando nesse campo de missões, né? Né? Mas há algum tempo que eu estava, né? Até um tempo atrás eu também estava trabalhando com essa área de missões, né? E a África é um lugar muito sofrido, muito sofrido mesmo, né? Pessoas que ali passam fome, crianças passam fome mesmo, né? Aqueles trabalhos que a gente vê que as crianças, quando conseguem um prato de comida, não tem nenhum, é um pratinho assim, ou às vezes na mão, né? Não tem nem tanto recurso, né? Muitas vezes, só que graças a Deus que ali também, quando chega o Evangelho, eles se alegram na presença de Deus. Não tem aquilo que pague a alegria daqueles africanos estarem louvando ao Senhor. Mas também tem trabalho aqui no Brasil, né? Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou às vezes estão distanciados dos caminhos de Deus, né? E por isso que nós levamos a palavra de Deus. Um dia Deus irá buscar-nos, cada um de nós, e que estejamos preparados para juntamente estar com Ele, né? Gostaria de ler uma passagem para os irmãos, Mateus capítulo de número 20, irmãos, a partir do versículo 1 diz assim, porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família,
que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Deus. Esta é uma parábola, que o Senhor Jesus traz acerca dos trabalhadores. Alguns receberam, alguns não, todos receberam o mesmo valor, só que uns, na lógica humana, trabalharam menos e outros trabalharam mais. Entre aspas, aqueles que trabalharam mais, desde o começo do dia murmuravam, como diz aqui a palavra. Mas só que o que nos remete esta parábola? Nos remete que nesta última hora Deus pode chamar pessoas que muitas vezes estão ociosos, que ainda não vieram para Jesus. Eu não sei porque o Espírito Santo está tocando no meu coração nesta noite para falar que muitas vezes as pessoas podem dizer: presbítero Denis, não tem mais jeito para mim, eu não consigo mais, eu já sou velho, já sou de idade, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida que eu acredito que Deus, o Senhor Jesus, não me aceita. Mas isso é mentira do diabo, é mentira de Satanás, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é o dono da vinha. E nós também, como cristãos, irmãos, por mais que tenhamos anos e anos e anos de batalha nessa luta de podermos ganhar almas para o Senhor Jesus, nós não podemos ser mais merecedores do que eles, não, porque Ele é o que dá a paga, Ele é o dono da vinha, Ele que vai dar o galardão. Ele dá para aquele que Ele quer, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. Então não tem esse negócio de ganha-perde no reino de Deus, não, irmãos. Um negócio que para o reino de Deus não tem diminuir, subtração, ou é soma ou é multiplicação. Então nós temos que entender que pela graça que nós somos salvos, e por isso a palavra ela precisa ser lançada àquelas almas que ainda não foram alcançadas. E tem sim, você que muitas vezes fala assim: eu sou um ímpio que faço muitas coisas erradas aos olhos de Deus. Não se preocupe, se converta ao Senhor. Eu não estou falando para que você não se converta, você precisa se converter sim ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e vir para os caminhos de Deus, e Ele é poderoso para te perdoar e você ser salvo para a glória de Deus. Amém? Eu decidi trazer essa palavra porque o Espírito Santo estava me incomodando. Certamente alguém talvez pode estar ouvindo
esse culto nesta noite e às vezes acha que tudo está perdido, mas não, porque o Senhor é o Deus que é o dono da vinha e Ele trará vitória para a sua vida. Deus abençoe, né? Vamos dar a oportunidade para os irmãos. Quero convidar aqui o presbítero Denis para fazer uma saudação, para fazer aquilo que Deus concedeu ao seu coração. Logo após o presbítero Denis, o presbítero Pedro também estará com a oportunidade. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez estou feliz, né? Porque vimos a casa do Senhor para agradecer. Né? O Senhor é digno de todo louvor, de adoração. E compartilhar com os irmãos as bênçãos de Deus, né? Compartilhar as palavras do Senhor, louvar com a igreja, os hinos da harpa, os louvores entoados, e tudo para a glória de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, e diz assim no livro de Isaías, capítulo 59, amém? Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Aqui nós vemos, né, que o Senhor não está, né, com a mão encolhida para salvar qualquer um de nós. Deus não está ali, né, para não poder salvar ninguém, porque Deus, Ele é real, Ele é vivo, Ele é capaz, Ele é tudo, Ele é amor. E Ele também não está com os ouvidos tampados para que Ele não possa ouvir a tua oração, os teus pedidos, o teu socorro. Ele está ali para te ouvir, Ele quer te abençoar, Ele quer estender a mão. Aleluia. Mas a nossa iniquidade, o nosso pecado fez a separação de Deus da gente. É nós que fazemos essa separação. Deus não tem nada a ver com isso. Deus quis se aproximar. Até quando Deus veio no jardim do Éden, Deus visitava Adão todos os dias. Todo dia ia lá conversar com Adão. Mas ali Adão pecou. Mesmo assim Deus não abandonou. Às vezes com nossos erros fez a separação, mas Deus de todas as formas Ele quer nos aproximar. Ele faz estratégia, Ele usa pessoas, faz através da palavra, da oração, do louvor, para que devemos lembrar e se arrependermos. Aleluia! Quando nós vimos que nós pecamos, falhamos, reconhecemos nossos erros, quando nós se humilhamos na poderosa presença do Senhor, ali Ele atende, porque Ele ouve os humildes, né? Os conflitos de coração, aqueles que pedem socorro e alcançam misericórdia. Nós alcançamos misericórdia, irmão, porque Deus nos ouviu. Nosso socorro, porque nós vivíamos angustiado, triste, às vezes com problemas, e ali, quando pedimos socorro, Deus atendeu o nosso clamor. Ele olhou para nós, teve de misericórdia e nos socorreu. Se não fosse por Deus, nós não tínhamos estado aqui. E é muito triste, porque às vezes nós olhamos, muitas pessoas estão se partindo próximo da gente. Aleluia! Verdade. E esses tempos que nós estamos conversando com a minha mãe, tantas pessoas próximas da gente se foram. E recentemente um jovem, né, que era lá da Matriz, e sofreu um acidente de moto. Então é muito triste quando as pessoas estão se partindo. E o que nós estamos aproveitando da vida da gente perante esse Deus? É sim, verdade. Então muitas pessoas não recebem a bênção porque as iniquidades estão sobre ela. A língua dela fala perversidade. Né? Pessoas falam falsidade, pessoas falam mal um do outro, praticam iniquidade, pensam mal do outro. Ainda quer que Deus abençoa, ainda quer que Deus estende a mão. Mas nós que estamos errados e queremos que Deus entre com a providência, e antes de tudo isso nos arrepender, a qual foi falado pelo presbítero Leonardo, o princípio de tudo: arrependei-vos,
porque Ele não está com a mão encolhida para nos salvar. Ele não está com os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Ele quer te abençoar, Ele quer te ouvir, mas Ele quer que você se converta, se melhora, se perdoe, perdoa as pessoas, se ame uns outros. É isso que Deus quer. É isso que Deus traz, o amor dEle, para que nós venhamos estar mais parecido com Deus, mais parecido com Jesus. Por isso que Paulo falou: sejam imitadores como fui de Cristo, porque eu imitei Jesus. Não fui 100%, mas o que eu pude fazer eu imitei. Nós não vamos ser 100%, mas o que nós vamos fazer é um pouquinho que Jesus quer. É em comunhão, em harmonia, falando no nome dEle, pregando a palavra dEle, para que as pessoas entendam que Deus não está com a mão encolhida, que Deus não está com os ouvidos tampados. Verdade, Senhor. Mas vai depender da gente, das nossas escolhas. É pessoas, vizinhos, amigos, que possam ouvir a pregação. Hoje tem que pregue. Paulo falou: quem ouviu a nossa pregação? Quem queria por nós? Quem não tiver alguém que pregue, que ela anuncie. Hoje tem alguém que pregue. Hoje tem alguém que anuncia. Então Deus está aqui querendo nos abençoar, mas as pessoas estão rejeitando. Verdade. Então que nós devemos aprender com o Senhor, que Ele vai nos abençoar todos os dias, até o dia que Ele voltar, que o Espírito Santo não estiver mais aqui. O dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, vai levar tudo os seus santos com Ele, junto com o Espírito Santo. Então, irmão, vamos aproveitar, amar mais, respeitar mais, entender uns aos outros, se humilhar perante esse Deus, se humilhar perante, né, uns aos outros. Glória a Deus. Estender a mão, né, para que Deus possa continuar nos ouvindo, nos abençoando. Amém? Amém. Essa mensagem de Deus colocou no meu coração. Aleluia. Eu sei que os dias cada vez está indo de mal a pior, mas de todo o tempo eu creio no milagre de Deus, para que Deus possa trazer pessoas da nossa família que às vezes não ouviu a palavra, para que nós venhamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho fé, então que não podemos perder a esperança, não perder a fé que nós temos, porque Deus está aqui. Ele mesmo falou: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus vai salvar os nossos. Às vezes aqueles que estão afastados, alguém que não ouviu a palavra, né? Deus vai salvar essa família, vai salvar esse filho, vai salvar esse parente, para a glória de Deus, né? E nós vamos testemunhar das grandezas do Senhor e fortalecer, né, a vida das pessoas nessa palavra que é poderosa no coração das pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus e agradeço a oportunidade. É verdade, irmãos. Que Deus possa abençoar o presbítero Denilson, né? Há muitas almas que estão perdidas. Você que vê os noticiários, só o noticiário aqui do estado mesmo você vê morte por acidente de moto. Olha só, tá vendo? Meu primo foi na igreja, nós temos orado, tá? Não sei se o Fábio está vendo, né, meus tios estão ouvindo, nós temos orado pela nossa família, né? E ore pela sua família. O presbítero Denilson falou: alguns ainda não vieram e às vezes são da nossa família. Você precisa orar pelos seus familiares. Alguém que às vezes não veio para o Senhor Jesus, precisa de um despertamento. Deus tem dado livramentos para muitas vidas no trânsito, muitas vidas que estão às vezes perdidas nas drogas, muitas vidas que estão perdidas, qualquer que seja o caminho, irmãos. Nosso papel aqui é orar. Nós somos atalaia, a gente tem que estar despertado. Se for 3 horas da manhã, você tem que acordar, você dobra o seu joelho e você ora, fala com Deus: Deus, dá livramento, vai lá de encontro. Porque da mesma hora que você acorda de madrugada para orar, os filhos do diabo também estão lá, fazendo as orações contrárias para destruir vidas. Mas aqui nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus nos designou. Assim que Ele veio fazer, nós também viemos para trazer a vida com abundância. Deus nos coloca como os teus vasos, os seus instrumentos, para poder dar honra para Ele, glória para Ele e vidas serem salvas, em nome de Jesus. O presbítero Pedro está com a oportunidade. Paz do Senhor, amém. A igreja de Deus, esse
prazer vir aqui, ouvir a palavra de Deus, nos alegrarmos na presença dele. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 14. Do 13 ao 17. Louvado seja Deus. Meus irmãos, os dias são maus, mas nós temos que perseverar na presença de Deus, na comunhão e no partir do pão, né? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aquele, porque habita convosco e estará com vós, estará em vós. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava vindo para cá, o Senhor falou no meu coração para eu falar essa passagem. 3 coisas nós podemos tirar daqui. A primeira delas: tudo quanto pedires em nome de Jesus, Ele o fará, para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas pessoas pedem bênção, pedem vitória, mas esquecem de glorificar a Deus. Meus irmãos, o inimigo, ele quer tirar a nossa adoração. Ele quer que você não adore a Deus, ele quer que você adore a Ele. Tanto é que ele oferece os manjares desse mundo. E os manjares são atrativos, são apetitosos, são interessantes, mas nós temos que adorar a Deus. Não podemos desviar a nossa visão. A nossa visão é para Cristo, a nossa visão é na cruz. Glória a Deus. O Verdade. grande pregador partiu há pouco tempo, Billy Graham, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Ele fala que o nosso lugar é aos pés da cruz. Aleluia. É Jesus maravilhoso. Aleluia. E nem sempre, meus irmãos, para o mundo, esse não é o melhor lugar. O melhor lugar é aí no lamaçal, se esbanjando nesses manjares pecaminosos do mundo. Mas o melhor lugar do cristão é aos pés da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Porque um dia nós herdaremos a vida eterna e iremos morar para sempre com Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Assim diz a palavra de Deus. Oh, Deus da glória. Louvado Aleluia. seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, meus Sim, irmãos. aleluia. Segunda coisa, guarde os mandamentos de Deus. Deus já traçou o caminho que devemos seguir. Aleluia. E esse caminho, ele é estreito, ele é apertado, mas é o melhor caminho. É o caminho que leva a Deus, é o caminho que leva à vida eterna. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus que estão na sua palavra. Aleluia, Deus da glória. Deus não diz em nenhuma passagem que seria fácil, pelo contrário, Ele nos alerta que será difícil. O caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho é espinhoso, mas é o caminho certo.
Ele fala na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, meus irmãos. Essa pregação que nós vemos aí, que existe, que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira de Satanás, isso é enganação. É Deus. Não dê ouvidos ao inimigo. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Aleluia, Jesus da A glória. terceira coisa que Deus prometeu aqui na sua palavra: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, que ficará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. E essa palavra se cumpriu, meus irmãos. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a O Deus. Consolador está conosco. Você não está só. Muitas vezes nós pensamos que nas nossas batalhas nós estamos sozinhos. Mas eu te falo nessa noite: nós não estamos sós. Aleluia. O Espírito Santo está conosco. E Ele fala conosco nas madrugadas. Ele fala onde nós estivermos. Ele está nos consolando. Ele está nos guiando. Ele está nos protegendo desse mundo pecaminoso. Aleluia. E o inimigo fica furioso, meus irmãos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Tenha certeza nessa noite que o Consolador está contigo. Você é templo dele. Aleluia. Ele mora em você. Ele fala contigo com gemidos inexprimíveis. Mas Ele te fala nessa noite: estejai atento à minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Fale com Deus. Oh, Deus da glória. Não importa que o mundo ache que você é louco, que você não está são, não importa. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. Fale com Deus em segredo. Fale com Deus, como o irmão falou nas madrugadas, que é o horário que a fila está menor. Louvado seja Deus. Mas fale o tempo todo, meus irmãos. Aleluia. Esse Consolador, ele foi enviado, como o nome já fala, para nos consolar, Aleluia. para nos guardar e para nos proteger. Louvado seja Deus. Só por isso é motivo de nós darmos muito glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, meus irmãos. Só o Senhor é O Deus. Espírito Santo está conosco. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. Tenha certeza disso nessa noite. Renova. Que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. É Deus da glória. Louvado seja Deus. É, que o Espírito Santo possa renovar as nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Vamos ver as crianças estão louvando ao Senhor, né? Isso, vamos para estar louvando ao Senhor. Logo após, Wagner está com oportunidade. Daqui a pouco já vamos ouvir a palavra do Senhor. Tá bom? Louvado seja Deus. Tu és fiel, Jesus. Oh, bendito seja Deus. Tu és maravilhoso. Salve a igreja do Pai Senhor. Amém. Abram suas harpas no hino de número 126. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador.
que as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confiando inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Deus possa abençoar, né? Cada dia mais crianças, em nome de Jesus. Vamos ouvir o presbítero Fábio. Daqui a pouco vamos estar ouvindo também a palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Eu ouvi o povo de Deus com o Pai Senhor Jesus. Amém. Eu louvado o Senhor com da harpa também. Os irmãos que souberam, puderam me ajudar. No número 56. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 56, né? Antes trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em meu Salvador. Antes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes desejava bênção do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor. Não somente a bênção que tão pronto dá, mas Ele mesmo a fonte em quem tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo Rei. Antes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu. Sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes queria o mundo, hoje é só
Antes o receio, hoje a doce paz, tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus, né? Tudo em Cristo, né, irmãos? Esse louvor eu não conheço muito, não. Mas eu sei que é um louvor para a glória de Deus, né? Nós vamos já ouvir a palavra. Vamos colocar para nós fazermos oração, igreja, para nós orarmos pela serva do Senhor. Pode vir aqui, uma Pierre, para estar ministrando a palavra de Deus, né? Nesta noite, né? Glória a Deus. Vamos apresentar em oração. Senhor amado e eterno Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor nos concede nesta noite, de podermos trazer um testemunho, louvor, gratidão ao Senhor, adoração ao Senhor. Meu Deus, que o Teu poderoso Espírito Santo nos enche, Papai querido. Usa a Tua filha agora para ministrar a Tua palavra, Papai querido. Que o Senhor, meu Deus, através do Teu poderoso Espírito Santo, venha usá-la para trazer a mensagem do Senhor direto da igreja do Senhor para a igreja do Senhor, conforme a nossa necessidade, conforme a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme aquilo que o Senhor quer falar, pela presença poderosa do Teu poderoso Espírito Santo. Fala conosco para a glória e louvor do Teu nome, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Estão bem aí? Glória a Deus. Está meio friozinho, mas nós estamos aqui, né? Para a glória do Senhor Jesus. Eu quero, aleluia, agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer a todos que também estão aqui, né? Tiraram um tempo para estar aqui adorando a Deus. Né? Segundo, para estar também ajudando aqui, né? Juntamente nós que estamos aqui, vocês também, como já foi dito, né? Vocês pensar, vocês não somente cultuam, mas vocês acabam contribuindo, né? Com a obra de Deus, amém? Sem perda de tempo, vamos estar lendo aqui no livro de Marcos. Vamos estar lendo no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Que o Senhor possa... Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Amém? Amém. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém, irmãos? Podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor, Ele possa, o Espírito Santo de Deus, Ele possa ministrar ao meu coração, porque quando nós vemos, né, cada um aqui que já teve oportunidade, a cada um que já trouxe a sua saudação, já trouxe algo da parte de Deus, né, como ministrar, né? Eu fico ouvindo assim, o Senhor, Ele ministra aos nossos corações, né, através de cada oportunidade. Então, assim, o que ministrarei, né? Continuarei falando da palavra de Deus, assim como os irmãos, né, já trouxeram a mensagem. Então isso é a emenda, né? É a continuação da palavra do Senhor para as nossas vidas, irmãos. E eu me sinto tão alegre aqui neste lugar. Eu tenho falado para o presbítero Leonardo que o nosso foco, o nosso objetivo é o mesmo objetivo de Cristo. E eu creio que vocês aqui também não estão por acaso, porque quando nós olhamos para cada um de vocês e vemos cada um trazendo a sua saudação, trazendo aquilo que Deus coloca ao seu coração, nós vamos ver que tudo isso, irmãos, que é ministrado, que é falado aqui, não é nada para a glória humana, não é nada para se aparecer, não é nada para trazer glória para si próprio. Pelo contrário, cada um de nós falamos e mencionamos as mesmas coisas que Jesus
Jesus fez quando Ele veio nesta terra em forma de homem, né? Nós vamos ver aqui que cada um está preocupado em que vidas venham ser alcançadas. Cada um aqui nós vamos ver que vai falar do arrependimento, né? Estão preocupados com os seus, com a sua família, estão preocupados em que outras vidas sejam alcançadas, né? Nós não estamos aqui para ministrar coisas para o ego humano, pelo contrário, né? Nós estamos aqui para continuar aquilo que Cristo mandou, com que nós teríamos que fazer sempre. Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, aqui esta palavra ela não é diferente, ela vem de encaixe, agregando com cada fala que já foi falada aqui nesta noite, né? Como que sempre tem sido também falado aqui neste lugar. Nós vamos ver que aqui, quando Jesus ele vem falando, né? Quando ele vem falando para o seu povo, para a multidão e para nós ainda no tempo de hoje, né? Quando ele fala da sua segunda volta, porque Jesus ele já veio, aleluia, a primeira, ao qual ele morreu na cruz, deu a sua vida, se entregou e veio mostrar para cada um de nós, veio mostrar para a humanidade que para se achegar próximo de Deus, para ir para o céu, há condições. Aleluia. Primeiro passo, para você chegar, para se arrepender, para você conseguir um milagre, vamos te dizer que seja um pouco fácil, né? Nós vamos ver algumas pessoas que conseguiram um milagre no tempo de Jesus, irmãos, e nós não vamos ver aquelas pessoas muito ali orando, elas vão fazer um esforço para ir atrás de Jesus, né? Algumas Jesus chama para receber um milagre, para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver também na multiplicação dos pães. Jesus ali parece ser um pouco fácil, não parece? De princípio, de começo parece. Aceita Jesus como seu Salvador e parece que fica da mesma forma, do mesmo jeito. A princípio vai parecer um evangelho light, como se diz, né? Vai parecer um evangelho fácil, mas não é esse evangelho que Jesus apresentou para aqueles que tinham ouvido e ouviam. E não é este evangelho que foi apresentado para cada um de nós. E não é este evangelho fácil que nós temos que apresentar para os que ainda não conhecem. E para os que já ouviram, precisam, que se afastaram de Deus, precisam refrescar a memória, precisam ter a memória refrescada de que não é o evangelho de porta larga, como já foi dito aqui, é o evangelho de porta estreita. Aleluia. É o evangelho de renúncia. Muito bem, aleluia. E nós vamos ver aqui, onde está entrando a mensagem, que nós vamos ver que tem evangelho para tudo quanto é gosto. O evangelho humano, né? O evangelho da parede que você quer, da formalidade que você quer, do jeito que você quer. Mas esse é o evangelho humano, o evangelho egocêntrico, né? Do coração humano, não o evangelho de Cristo, que é o evangelho de arrependimento, e é o evangelho que vai, irmãos, mandar todo aquele que aceita Jesus Cristo, todo aquele que quer ir para o céu, todo aquele que quer ter uma vida com Deus, vai precisar de pelo menos 3 coisas, aleluia, na sua caminhada. Aleluia, não é somente aceitar Jesus e ficar da maneira que você quer, não. Para você se aproximar de Deus, para você ter um crescimento, para você vencer as lutas, para você vencer as dificuldades, para você aprender a conhecer mais de Deus, você vai precisar de pelo menos essas 3 coisas mais importantes para aqueles que já aceitaram Jesus, para aquele que já tem um tempo e para aquele que entendeu que para, aleluia, morar no reino dos céus, vai precisar sempre dessas 3 coisas. Vai precisar de olhar, vigiar e orar. Verdade. Se você observar algumas igrejas, alguns lugares chamados templos, eu não vou citar nome, mas se você olhar, irmãos, vai ter muitos atrativos, muitas coisas para você olhar humanamente, carnalmente, mas que vai passar. E quando vir as guerras, quando vir a peleja, quando vir as dificuldades, as enfermidades, que ninguém
está isento de passar por isso. Ninguém está isento de sofrer. Ninguém está isento, aleluia, de sofrer perseguição. E entre tantas outras coisas que nós já sabemos. É por isso, irmãos, que nós vamos precisar sempre ter um olhar em quê? Nas coisas do mundo, nas coisas inventadas dentro das falsas igrejas, falsas coisas humanas, não. Nós sempre vamos precisar ter um olhar em quem? Em Deus. Aleluia. Nas coisas de Deus. Glória nas a Deus. Coisas espirituais. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós não vamos perder o nosso foco. Vai vir as lutas, sim. Vai vir as dificuldades, sim. Vai vir os momentos de guerra, os momentos de tristeza, sim. Nós vamos ver que quando Pedro ele estava ali no mar, quando veio a tempestade ali no barco, quando Pedro ele estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele passou a olhar para, os irmãos vão saber bem disso, quando ele começou a olhar para a tempestade, para o vento, quando ele tirou o seu olhar de quem? De Cristo. Olha só para nós vermos. Assim somos nós. Muitas das vezes, irmãos, vai vir tantas coisas inventadas pelo homem, pela sociedade, pelo próprio inimigo, para tentar nos distrair, assim como Pedro, por um momento ele olhou para quem? Para a tempestade, para o vento. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o que vai valer para mim e para você que está assistindo esta pregação, este culto nesta noite, eu e você sempre vamos precisar olhar para quem? Para Cristo. Aleluia. Olhar para as coisas de Deus, porque Cristo não foi o homem que mandou a sua igreja, o seu servo, aleluia, mas foi o próprio Cristo. Glória a Deus. É a própria palavra de Deus nos orientando a sempre olhar para Cristo, para as coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus, olha só, né? Está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, o autor e consumador da minha e da tua fé não é o homem, não é as invenções humanas, as invenções que criam, aleluia, para tirar a nossa distração, mas sim olhar para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. É, Aleluia. Jesus maravilhoso. O livro de Hebreus nos refresca a memória no dia de hoje. Então, irmãos, sempre nós vamos precisar olhar para as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Este é o propósito do Senhor. O propósito do mundo, das coisas humanas, é tirar essa atenção da igreja. Aleluia. Como a irmã Isabel disse aqui, né? Que ela viajou, que ela esteve em outro lugar. Aleluia. Ali a mãe dela tem quantos anos, Isabel? Ela vai fazer 100 no documento em dezembro, dia 26 de dezembro. 100 anos. E para a senhora ver quantos anos ela serviu a Deus. Hoje ela já está um pouquinho, né? Debilitada, a idade chega, né? Ela dá aula, gente. Se você for conversar com ela e se você for trazer a mente, o que ela vai falar? Oração. Eu não posso, mas ele pode. Vai falar o quê? O foco está onde? Não está nas coisas inventadas pelo homem. O foco ainda de uma pessoa de Deus, independentemente da idade, de ser uma criança ou de ser uma pessoa já, né, avançada em idade, vai ter que sempre estar olhando para as coisas de Deus. Aleluia. Sempre estar voltada para Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver também em Isaías 45, 22, o próprio Senhor vai dizer assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, os termos da terra, porque eu sou Deus, e não glória a a Deus. outros. Olha só, pelas invenções humanas, irmãos, tiram Deus do foco, tiram as coisas de Deus, né? E colocam o quê? Coisas humanas. Não precisa, irmão, a igreja de Deus, a igreja que é o ser humano, a criatura que o próprio Deus criou, ela não precisa de formalidade, de coisas humanas para se achegar mais próximo de Deus.
ela não precisa, pelo contrário, porque quando vir a adversidade, quando vir as provas, as lutas, se ela estiver olhando para as coisas terrestres, se a fé dela estiver ensinada nas coisas humanas, nas coisas materiais, quando vir as lutas, os vendavais, a rejeição, essa pessoa não vai conseguir se firmar. Senhor, ela vai se desviar. E se nós olharmos quantas e quantas pessoas têm se desviado, ou talvez nem estão firmadas em Deus, porque tem firmado o quê? Tem firmado os seus olhos, o seu olhar, a sua atenção nas coisas que não são de Deus. Oh, Deus da glória, verdade, Senhor. Aleluia. E um momento como esse, aqui nós estamos, talvez, irmão, pode ser a nossa última noite, pode ser o nosso último culto aqui nesse lugar. Santo Deus da glória. Aleluia. Será que nós, no dia de hoje, nós paramos para dar atenção a esta coisa que é de Deus, que pode ser o nosso último culto aqui neste lugar? Aleluia. Será que nós estamos atentos mesmo a isso? Porque, irmãos, eu vou falar algo para vocês. Aquilo que desperta a igreja de Deus, aquilo que desperta as pessoas para Deus, sabe o que é? Não é aquela mensagem que vai fazer você pular, rodopiar, não prestar atenção em nada, nem saber o que está sendo falado, ministrado. Mas você sabe o que nos ajuda a nos converter diariamente? É a palavra do Senhor. Aleluia. Simples, poderosa, mas que vai de encontro ao nosso coração. Aleluia. E você sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós passamos a refletir sobre a mensagem de correção a semana toda. Eu me lembro quando eu me converti, que eu ia para a igreja, sabe? E que tinha uns movimentos, umas coisas que aparentemente ali, momentaneamente, sacia a carne, sabe? Meio que te levanta, mas ao decorrer dos dias, ao decorrer da semana, rapidamente aquilo dali sumia da minha mente. E quando eu ia para o culto, que vinha um pregador simples, ou uma pregadora simples, ou até o próprio pastor, lembrava do perdão, lembrava do arrependimento, fazia a igreja se lembrar, aleluia, de que precisava se chegar mais perto do Senhor, aleluia, de que precisava se arrepender, de que precisava orar mais. Glória a Deus. Quando era ministrada a própria Escritura, irmãos, aquela mensagem, ela martelava na minha mente a noite inteira. Eu ia para casa pensando o que eu tinha que mudar na minha vida, o que precisava ser tirado, o que precisava ser colocado. Eu passava a madrugada pensando aquela palavra, porque era o próprio Espírito Santo. Santo Deus da glória. Aleluia. Ao decorrer da semana, aquilo dali ainda martelava na minha mente. Porque, irmãos, independente do tempo que nós estamos dentro de um lugar chamado casa de Deus, todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos olhar para Deus. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos anunciar o reino. Todos os dias nós precisamos pregar Cristo dentro do nosso lar. Todos os dias nós precisamos, aleluia, nos aproximar de Deus. E eu e você só conseguimos isso olhando para Deus. Aleluia. Pai da glória. Oh, aleluia. Lá canta lá. Oh, Espírito Santo de Deus, eu preciso bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho dito, aleluia, para o Senhor que eu não quero ser uma animadora de plateias. Que eu não quero, aleluia, Pai, aonde eu ministrar a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Eu não quero, aleluia, que a palavra do Senhor seja esquecida. Mas que venha haver um despertamento. Aleluia. Para a igreja do Senhor, para as nossas vidas. Porque, irmãos, nós temos visto muito massagem direta. E isso não leva ninguém para o céu. Isso não vai levar famílias, casamentos, crianças, jovens, aleluia, para os céus. Deus, aleluia. Aleluia. A segunda coisa é fingir. E antes de eu estar entrando na segunda coisa que o Senhor diz para nós, para o seu povo, para a sua igreja, é a vigilância. Que se nós olharmos, ainda olhando
Vou dar um exemplo aqui do presbítero Pedro, né? Tem os filhos ali. O presbítero Pedro é pai, e eu creio que desde pequeno ele ensina aos seus filhos que, se estiver em uma rua, o que os seus filhos têm que fazer ao atravessar a rua? Eles têm que olhar. E depois, se tiver um semáforo, o que os filhos têm que fazer? Olhar ali para o semáforo. Se estiver parado, atenção, né? Se estiver vermelho, para. E se estiver verde, avança. Assim eu olho, Deus olhando para cada um de nós, né? Tentando nos alertar, tentando nos dizer: atenção, vai, para cada um de nós, né? Então olha como assim o pai ministra, ensina aos seus filhos, né, as coisas humanas, e os filhos têm que acatar para que a sua vida vai bem. Glória a Deus. Assim somos nós também, servos de Deus. Verdade. Existe a orientação de Deus, Pai, para cada um de nós, para as nossas vidas. Então nós vamos entrar, aleluia, aqui em vigiar. Eu quero ser rápida nessa mensagem, para que nós vamos embora para os nossos lares. Nós estamos aqui, mas cada um que vai com o seu coração queimando, amém, irmãos? Nós vamos entrar aqui em vigiar. Irmãos, nós sabemos que olhar, vigiar e orar. Não adianta eu querer fazer só uma coisa, né? Porque tem muitas pessoas que falam: eu oro, eu oro tanto, eu faço isso. Só que você vai ver que quando tem algo, um assunto ou alguma coisa, essa pessoa não vigia. Olha só, essas três coisas vai ter que andar sempre junta na vida do cristão, né? Não somente no do cristão que está faz tempo servindo a Deus, mas é aquele que recentemente aceitou Jesus Cristo, é aquele que recentemente está servindo a Deus, é aquele que há muito tempo está nos caminhos do Senhor, é aquele que está pensando em ir para os caminhos do Senhor. Ele vai precisar de cumprir essas coisas. Há uma norma, há mandamentos do Senhor. É por isso que no começo aqui o presbítero Denso leu, né? Que tem gente que ora, eu não me lembro muito bem a passagem, mas ele falou: ora com os lábios impuros. Olha só, há vários tipos de oração, irmãos. Os que ora, mas não é uma oração do seu íntimo, uma oração de arrependimento, uma oração. Os fariseus faziam muito isso, né? Eles se julgavam os santos, os que oravam, os que sabiam: eu sou, nós somos. E que adianta isso diante de Deus? Glória Se não cumprir essas três coisas, orar, olhar, vigiar e orar, não é uma coisa só, né? Tem gente que vigia, mas não ora. Diz que vigia, mas não ora. O que adianta isso? Não vai adiantar uma só coisa. Então, a vigilância é de suma importância para o cristão, né? E a segunda volta, quando Jesus voltar, nós vamos ter que estar vigilando. Aleluia. Porque, irmãos, o Senhor colocou em nós a salvação. E aqui no versículo 34 diz assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então o Senhor, Ele tem confiado na minha e na tua vida. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele passou para cada um de nós darmos, né, sequência nas coisas que Jesus fez e falou. Aleluia. E em Mateus 26:41, eu gostaria que o Pedro, está atento aí, Pedrinho, abre aí em Mateus 26, me ajuda a pregar aí, Pedro. Né? Pedro é autoritário ali com Jesus, né? Oh, meu Deus, valente. Jesus corrigiu muito Pedro, né, irmãos? Assim sou eu, também preciso que Jesus me corrija muito. Mateus 26, Pedro, 41.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha só, isso daí é para as crianças, jovens, anciões, não tem idade, né? Mateus 26, 41. Pedro. Pode ler se você achou. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. É Deus. Vigiai e orai. Ô, glória! E nós vamos ver, Aleluia. irmãos, Aleluia. quem mandou fazer isso não foi o homem, foi Jesus. O próprio Cristo vivia em oração. Aleluia. Jesus orava na multidão, Jesus orava com seus discípulos, Jesus ia para o monte, porque ele sabia, irmãos, que o que o Pai tinha entregado na vida dele não era fácil. Como que Cristo ia vencer? Como que Cristo ia ensinar? Como que Cristo ia ter autoridade? Como que Cristo ia fazer o que ele fez? Como que o Pai ia realizar aquilo que ele tinha na vida de Jesus? Se o próprio Jesus não vigiasse e orasse, se ele não praticava aquilo dali, como que ele ia ser modelo para os seus discípulos, para a multidão? Não é? Como que ele poderia dar exemplo para as crianças, para os jovens, para os anciões? Como que ele ia bater de frente com aqueles fariseus, se ele só falasse da sua própria natureza ali e não praticasse? Assim somos nós, igreja do Senhor. Grave bem isto nesta noite. Eu e você temos que vigiar. Já foi falado aqui nesta noite. Deus nos deixou o Espírito Santo Consolador. Glória a Deus. Para nos consolar, irmãos, nas madrugadas. Não é consolar ali no sofazinho, não. Tomando o nosso café, o nosso melhor alimento, com a nossa cama quentinha, não. O Espírito Santo, ele vai nos consolar, aleluia, quando nós estivermos nas madrugadas, quando nós estivermos, aleluia, orando para aqueles que ninguém quer orar, quando nós estivermos com essas portas abertas, quando ninguém acredita em nós. Oh Deus forte, aleluia. Olhando e vigiando. Glorificado seja o nome. Aleluia. Porque a carne é fraca. Aleluia. Verdade. E olha que vai dizer também em Lucas 21, 36. Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer Glória a e de Deus. estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Vigiai, pois em todo o tempo. Olha só. Eita glória, mas eu já vigio, já oro. Na madrugada vai orar mais. Se é a Bíblia que está Glória a dizendo. Deus. É o nosso Deus que está dizendo, irmãos. Bendito seja. Aleluia. Olha o que 1 Tessalonicenses vai dizer. Alguém está com a Bíblia aberta aí? 1 Tessalonicenses, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não sou eu não sou eu que escrevi isso aqui não, para hoje à noite nós estarmos compartilhando. Mas olha só, 1 Tessalonicenses 5, somente um versículo. Olha o que Paulo advertia sempre, irmãos. Olha quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, ela não vai ficar aqui inventando carochinha não. Não vai ficar aqui procurando coisinha para encher o ego humano. Não, olha, nós vamos ministrar a Bíblia. É a Bíblia que nós vamos ler, é a Bíblia que nós vamos guardar. Olha só o que o apóstolo Paulo dizia quando ele escreveu a primeira carta de Tessalonicenses. Vai vendo aí. E aí quem achou? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. 17. Isso. Orai sem cessar. Olha só, repete aí, irmã Isabel. Bem alto. 17. Isso. Orai sem cessar. Olha só. Aleluia. Mas eu já tenho orado. Ore mais. Verdade. Eu já orei um pouquinho hoje de manhã que eu saí de casa. Ore um pouco. Ore mais. Eu já orei um pouquinho hoje no volante, falei com Deus, ore mais. Mas eu já orei um pouquinho aqui no culto, ore mais. Aleluia. Eu já vou orar mais um pouquinho a hora que eu chegar em casa antes de dormir, ore mais na madrugada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos, é a palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. O Senhor, Ele quer o que nós viemos cumprir tudo aquilo que Ele falou. Se nós lembrarmos das 10 virgens
aparentemente todas iguais. É ou não é? Todas iguais. Mas houve uma diferença, irmãos. Quando veio o noivo, 5 tinham azeites, as 10 estavam dormindo. Aleluia. Olha só. Glória a Deus. Só que 5 estavam preparadas, 5 tinham e outras não tinham. Aleluia. Olha só, irmãos, uma vida de aparência não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, agora nós vamos entrar. Já falamos do vigiar, do orar. Essa é a recomendação do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nós precisamos, Senhor mesmo, nos achegarmos ao Senhor, meu Deus. Fazermos tudo aquilo que o Senhor disse. Nós precisamos cumprir, Pai. Aleluia. Oh, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Vamos ler também aqui, irmãos. Quem tiver ainda aí com a Bíblia aberta, em Atos 1. Atos, capítulo 1, versículo 13. Eu não quero terminar, eu quero terminar na hora hoje. Atos 1, 13. E o outro depois vai ler em Atos 12, 5. Atos 1, 13 e Atos 12, 5. Quem achou, pode ler, por favor. 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas, filho de Tiago. Lê 12, 5, irmãos. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, glórias a Deus. E por que Pedro saiu da prisão? Glória a Deus. Porque a igreja orava por ele. Eu creio. Irmãos, nós vamos ter a nossa oração Louvado seja Deus. particular. Né? Aquela oração que nós estamos ali sozinhos, ou talvez com o esposo. Aleluia. Mas também nós vamos ter a oração coletiva, Bendito seja Deus. que é a oração da igreja, a oração do povo, quando eles se reúnem em um só propósito. Eu quero fechar já essa mensagem, que era a oração da igreja quando fazia pelo apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro foi preso. Aleluia, porque anunciava o reino de Deus, né? Aleluia. E é essa oração a qual nós temos que fazer quando nós nos reunimos aqui neste lugar. Esta é a continuidade da igreja do Senhor aqui nesta terra. E eu fecho esta mensagem com essas 3 coisas que foi falado aqui: olhai, vigiai e orai. Vamos nos manter nessas 3 coisas alinhadas. Eu sei que cada um aqui já tem colocado isso na sua vida, mas nós precisamos colocar mais. Nós precisamos nos achegar mais próximos do Senhor, irmãos. Porque é só dessa maneira que nós vamos conseguir vencer. E é só dessa maneira que aqueles que estão lá fora vão ver quem? Cristo em nós. Não vão ver a religião, não vão ver as coisas inventadas dos homens em nós, as coisas do mundo em nós, mas vão ver quem? O Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, bendito seja Deus, aleluia. E é isso que nós precisamos: orar, olhar, vigiar e orar. Por quê? Porque assim será a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a alerta para mim e para você. Porque o Senhor, Ele veio, pregou, fez todas essas coisas. E Ele vai voltar. E Ele vai querer nos encontrar, se assim nós não partirmos antes. Ele vai querer nos encontrar fazendo essas coisas. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Até aqui o Senhor me conduziu. Não adianta eu querer ir mais além, porque daí eu já vou estar falando coisa de mim mesmo. Mas até aqui o Senhor, Ele conduziu ao meu coração, o Espírito Santo. Então vamos guardar essa mensagem, o despertamento, o preparamento para cada um de nós.
durante esta noite, durante esta semana. Nós vamos precisar disso, irmãos. Nós precisamos disso. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e que Deus possa continuar abençoando a cada um de você que tem vindo aqui, que tem somado conosco, aos nós que já estamos, independentemente de tempo, caminhando, os que vão, irmãos, vir aqui, vão precisar de ouvir essas mensagens que nós temos falado, da volta de Jesus, os testemunhos ao qual nós temos contado. É isso que o povo precisa. Não é de invenção humana, não é de coisas humanas, invenções, não é das cores, das nossas roupas, não é da parede, não é da cadeira mais bonita, do piso mais bonito. Não é isso não, irmãos. Se nós tivermos condições de fazer isso, amém. Se nós não tivermos, amém, também o que nós precisamos é pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos de continuar sendo testemunha de Jesus nessa terra, porque vidas vão chegar aqui. Talvez já tem vidas aqui que precisam conhecer mais de Deus, que precisam entender mais da Bíblia, que precisam ter a mente refrescada pelas coisas ao qual Jesus disse. Pessoas que precisam parar e entender a Bíblia, não entende, não compreende, tem uma dificuldade. Talvez muitas pessoas não conseguem ler, precisa ter o ensinamento. Então, que Deus continue abençoando a cada um de nós, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Deus possa abençoar minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar para os irmãos o seguinte: toda sexta-feira nós fazemos live, e você que está no culto aqui, e você que ouve também, pode ser um privilegiado. Nós já falamos porque principalmente quem assiste, como a gente faz a live, minha esposa, Deus tocou no coração dela que nós dávamos uma pizza, depois ela vai concluir restaurando, uma pizza para nós presentear alguém que participa dessa live, que aí eu estava combinando, que a gente ia ver quem que ia curtir, ou que compartilhava, ou que alguém, e aí a gente faz um sorteio daqueles que participam. A gente grava essa live no Facebook mesmo. Você que está aí acompanhando o Facebook, vai ser sexta-feira, às 19 horas. Então aqueles que participarem, curtirem lá no Facebook, poderão ser contemplados. É uma pizza? Uma pizza, tá? Uma pizza e uma Coca-Cola. É bênção, hein, presbítero? Amém, tá bênção. Agora, o único detalhe que eu posso falar é que se alguém estiver do exterior, não vai conseguir pegar a pizza, Tem que ser daqui, de Campo Grande, pelo amor de Deus, Não tem como a gente levar a pizza lá para fora, Mas você manda em dólar ou euro? Eu tenho que mandar em dólar e euro. Então, sexta-feira nós vamos fazer a live, A gente faz sempre um estudo bíblico. Você que quer acompanhar a partir das 19 horas, sexta-feira, esse ensino bíblico que nós estamos falando sobre o tema família, casamento e família, um tema muito importante, irmãos, para nós aprendermos. Aí na hora que encerrar, a gente dá início a outro estudo bíblico, para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Nós estávamos pensando o seguinte, irmão: muitos dos irmãos já participam, já celebram a Santa Ceia nas vossas igrejas, mas nós estamos pensando de uma dessas quarta-feiras, aqueles que quiserem, claro, todos que quiserem, tomar a Santa Ceia conosco, porque querendo ou não, nós temos que ter comunhão uns com os outros, Então nós pensamos uma quarta-feira, não sei se vai ser a primeira, se é a segunda, se é a terceira, aí nós vamos definir e passar aos irmãos, para que uma quarta-feira a gente possa também celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quem sentir de participar conosco, estará conosco aqui para participar, será bem-vindo, E nós queremos também, organizar com a minha esposa também, nós fazemos novamente depois logo um culto, daqui a alguns dias um jantar, para a gente confraternizar também, porque a gente também louva, adora o Senhor, mas a gente também come, não é só o espiritual, mas também a gente se alimenta do físico também. Mas vamos organizar com calma, a gente vai estar repassando para os irmãos, tá bom? Vamos colocar de pé para nós agradecermos a Deus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês,
que estiveram presentes nesta noite. Continua orando, buscando, adorando, assim como foi pregado hoje, vigiando, orando e falando do amor de Jesus Cristo. Gostaria de convidar o presbítero Denis para nos encerrar aqui em oração e também nos despedir com a bênção apostólica para que sejam ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Deus Pai, mais uma vez estamos aqui para agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu, para ouvir a tua palavra, Senhor, porque cada um de nós seremos abençoados, para aprender, meu Pai, que é preciso orar, vigiarmos a cada dia mais, meu Pai. Pai, clama a tua graça, meu Pai, está com cada um de nós, levando-nos em paz e segurança para o nosso lar. Aqueles que vão ficar também aqui, meu Pai, abençoe, meu Pai, poderosamente, para que esse lugar, meu Pai, continue sendo abençoado, que aqui, meu Pai, seja um canal de bênção, que cada um que entrar por aquele portão, que não saia daqui da mesma forma que o Senhor chegou, mas saia daqui abençoado, com alegria no coração, transformado e tendo sempre o desejo de voltar aqui, meu Pai, agradecer. Então eu te agradeço. Leva nós em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém? Estende sua mão, e o grande amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos encerrando a live, mais um culto do amor e gratidão. Fica na paz do Senhor Jesus, tá bom? Nós agradecemos a vida de vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês.